Olá, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na tela da Band+, Band Entrevista no ar, e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem especial, bem atual, que é a liderança, mas não é qualquer liderança, é como tornar essa liderança humanizada. Lidar com pessoas, a gente tem que saber falar bem, tem que saber entender também, então esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Para isso, a gente está recebendo aqui a nossa convidada, a Vivi Chiesi, ela que é especialista em liderança e gestão. Vai falar sobre isso, dar bastante dicas, então você aí do outro lado que está nos acompanhando, fique ligado nesse bate-papo que vai valer muito a pena. Comigo, ao meu lado aqui para a condução do programa, a Laís Peçanha, que esteve me cobrindo durante minha ausência. Tomei a liberdade de voltar, viu, Laís? Bem-vindo de volta, sentimos sua falta de você que conduz as coisas com maestria e também é bem engraçado. Mas agora, gente, eu vou ficar mais um mês aqui, posso? Pode, o Edson tomou a liberdade de pegar as férias e a Laís vai ficar com a gente nesse mês. O Edson volta no próximo mês. Tá lá em Gramado curtindo o friozão por lá. Olha, frio mesmo, hein? Enquanto isso, a gente fica aqui te informando e te atualizando de todas as notícias. É isso aí. Vivi, bem-vinda aqui ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, prazer em conhecê-los, muito obrigada pela oportunidade em falar desse assunto que eu gosto tanto. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é se liderar é para todo mundo, como a empresa ela pode identificar aquele funcionário que pode ser um futuro líder dentro dela? Perfeito, Dantas, liderança sim, é para todos. Desde que essas pessoas gostem de pessoas, né? A liderança é o olhar para essas pessoas. Então, a empresa pode identificar através de testes comportamentais, conversas abertas com essas pessoas, porque muitas vezes nós estamos vindo de um movimento onde as pessoas assumem o cargo de liderança sem sequer ser perguntados se gostariam de assumir esse cargo. São bons técnicos que viram líderes e muitas vezes é aí que começam os grandes problemas com as equipes. Vivi, um líder ruim, ele consegue desmotivar a equipe inteira? Sem sombra de dúvida. Além de desmotivar, ele vai diminuir os resultados, a produtividade da equipe e até adoecer a ele mesmo e a própria equipe. Vivi, as empresas hoje em dia, ela consegue identificar essa pessoa e a própria empresa ela investe em cursos técnicos, em um treinamento para que essa pessoa ela assuma uma gestão com maestria dentro dela, né? Perfeito, Dantas. Esse seria o cenário ideal, né? Termos um plano de desenvolvimento de liderança, né? Olharmos dentro de um desenvolvimento, dentro de um desempenho, quem são as pessoas que realmente poderiam assumir cargos de liderança, olhando para as pessoas, olhando de forma estratégica. Porque liderar e olhar para as pessoas, você precisa de tempo, né? Nós precisamos de tempo de ouvir de forma atenta, observar esses colaboradores de forma atenta e olhar o processo. Então, a gente transita entre o estratégico, o tático e o operacional. O que eu digo é que os líderes não podem trabalhar de forma operacional, né? Estar no operacional, porque senão você não tem tempo para ouvir, para ver essas pessoas, para dar os feedbacks e poder também acompanhar de forma estratégica os resultados que você e sua equipe precisam entregar para essa empresa. Vivi, você falou então que o chefão vai observar quem vai ser o novo líder. E aí, quais as características que esse novo líder precisa ter? Claro que ele vai ser treinado. Perfeito. Mas antes disso, o que é primordial ali? Até para quem está assistindo a gente quer ser um líder. Perfeito. Qualquer pessoa pode ser um líder e aí a gestão vai observar comportamentos. Esses comportamentos, eles precisam estar alinhados aos valores desta empresa, né? A empresa precisa instituir uma cultura de valores e esses líderes precisam primeiramente estar alinhados a essa cultura. Por exemplo, a cultura da empresa, um dos valores é o respeito. Ele precisa avaliar se o comportamento desse líder é realmente alinhado a esse valor. Porque só assim eu consigo disseminar para a equipe. Eu preciso entender se esse líder está preparado tecnicamente, se ele precisa conhecer os processos. Ele não precisa atuar, mas ele precisa conhecer os processos. Se é uma pessoa que gosta de pessoas, né? Às vezes a pessoa tem um perfil onde ela gosta de trabalhar sozinho, ela não gosta de gerir pessoas e está tudo bem, que eu digo que dentro de uma empresa e dentro dos processos, nós precisamos de todos os perfis. Nós precisamos de uma pessoa que gosta de ouvir o outro, né? Gosta de olhar para o ser humano. Hoje, o grande segredo em fazer uma boa gestão é o líder olhar para um ser humano atrás de um crachá.
Isso dá muito trabalho. Fazer gestão de pessoas dá muito trabalho, né? É uma arte, a gente consegue aprender, porque é uma habilidade onde a gente consegue desenvolver, mas nós precisamos estar disponíveis para assumir esse cargo e então desenvolver as outras habilidades que durante o treinamento de liderança a gente vai verificar o que precisa ser desenvolvido. Vivi, eu acredito que quando as pessoas têm esse convite, né, para se tornar um líder, vem aquele medo natural de ser não aceito na equipe como um líder, um cabeça de tudo. Isso acaba meio que impedindo com que muitas pessoas que, mesmo que ele não saiba que ele tem um dom, mas que ele tente pelo menos exercer essa função de líder? Sim, eu digo que o medo ele pode nos paralisar. Né? A insegurança, tudo que é novo, nos traz uma certa insegurança e um medo para a nossa própria segurança. O que a gente não pode é deixar que esse medo e essa insegurança nos paralise. Muitas pessoas, e não só a liderança, muitos colaboradores têm competências, têm habilidades para se desenvolverem e pelo fato de se sentirem inseguros não conseguem desenvolver outras aptidões, não conseguem crescer muitas vezes profissionalmente por conta disso. E o próprio cargo de líder também muitas vezes traz isso. É óbvio que você está assumindo uma equipe, você não sabe se você vai ser bem-vindo, você tem as dificuldades muitas vezes dessa própria equipe de te receber, mas você vai precisar criar um ambiente para que essa equipe entenda que você veio para agregar, que você veio para ajudar essa equipe a se tornar melhor, para olhar para esses colaboradores e entender o que eu, como líder, posso fazer para ajudá-los a se desenvolver profissionalmente, porque essa é uma visão e uma competência da liderança. Vivi, como impor respeito sem parecer arrogante? Porque às vezes quem se torna líder é ali um colaborador, um amigo da galera. De repente, essa pessoa se tornou líder e aí todo mundo já enxerga ele muitas vezes com outros olhos. Como que a partir desse momento ele vira a chave? Eu não sou só um colaborador, eu sou um líder, e como a equipe passa a respeitar essa pessoa? Eu acho que é a parte mais difícil, né, de quem está nessa função, né, Vivi? Sem dúvida. Existe sim essa insegurança, existe sim essas dificuldades, mas eu digo o seguinte: o primeiro passo é o posicionamento e uma boa conversa. Quando eu assumo uma equipe que eu já estava trabalhando, eu tenho uma amizade, eu chamo essa equipe para uma boa conversa, uma conversa aberta, onde eu possa ouvir o que elas têm para dizer, onde eu possa ouvir os ajustes que precisam ser feitos, porque eu digo sempre o seguinte: a maior parte da resolução dos problemas sempre está em ouvir a equipe, porque a equipe muitas vezes traz a resolução do problema muito mais rápido do que nós mesmos, como os líderes, conseguimos enxergar. Então, esse é o primeiro passo, trazer essa equipe, você conseguir comunicar, dizer como que vai ser a sua gestão, e o segundo passo que eu digo sempre é o posicionamento. A gente precisa se posicionar. Né? Isso não exclui o fato de você continuar tendo amizade com essa equipe. O que você precisa é aprender a se posicionar, colocar os limites, entender que algumas coisas vão precisar ser feitas e que os feedbacks vão precisar ser dados. E que isso não tem a ver com o lado pessoal, que isso é estritamente profissional. Então, quando a gente tem essa conversa com a equipe, quando a gente tem essa abertura, fica muito mais fácil para a gente conseguir liderar de forma profissional, mantendo-se, inclusive, os laços de amizade que a gente tem com a equipe. E aí o profissional ele também tem que estar preparado mentalmente para ter esse feedback, né, de toda a equipe. A partir do momento que a equipe dá um feedback para o superior, fala: o meu líder não está sendo legal. Ele tem que saber ouvir também, né, o superior dele e tentar buscar esse melhor caminho, né, Vivi? Porque às vezes as pessoas acabam se desmotivando e falam: não quero seguir, não é para mim. Exatamente. O feedback é uma ferramenta extremamente importante de autodesenvolvimento, seja para os líderes, seja para a equipe. Eu digo que é a janela de oportunidade que a gente tem de algo que alguém está enxergando sobre você que você desconhece, e que é aí que é o movimento, o grande movimento de transformação. A liderança, ela precisa estar preparada para isso. A gente precisa aprender a dar o feedback e receber. Eu mesmo tenho um exemplo clássico que eu percebi que o meu nível de TDAH estava influenciando na minha gestão quando eu recebi um feedback da minha equipe que eu estava com dificuldade de ouvir o que eles estavam falando por conta de foco. Então, esse foi extremamente importante para mim, porque eu identifiquei que eu precisava buscar ajuda, porque a minha falta de foco, né, a minha falta de ouvir, pelo fato de ouvir de forma acelerada, estava prejudicando uma audição, algo que seria importante que esse colaborador me trouxesse. Isso traz para a gente uma grande evolução profissional, assim como para a equipe que se torna satisfeita
pelo fato de ter esse diálogo aberto, essa comunicação, de poder ter essa confiança de dizer o que eu penso, o que eu acho, para que a gente estabeleça, então, um nível de maturidade dessa equipe, um nível de ambiência positiva para todo mundo. Eu, particularmente, acho que o feedback é uma ferramenta, assim, fundamental, porque é através dele que você sabe aonde eu tô, o que eu tô fazendo de certo, o que eu tô fazendo de errado e aonde queremos chegar. E quando eu falo queremos, a empresa tem que ser um time, não é onde eu quero chegar profissionalmente, é onde queremos chegar com a empresa. Agora, pensando mais pro lado da empresa, a empresa deveria dar um feedback pro funcionário de quanto em quanto tempo? Porque muitas empresas não dão esse feedback. Exato. E aí você geralmente aponta um problema e às vezes o funcionário fala assim, nossa, mas por que você não me avisou antes? Era tão fácil ser solucionado. Exato. Eu digo que nenhum colaborador deveria ser demitido sem saber por que está sendo demitido, né? E a gente muitas vezes sabe pelos feedbacks, pelos planos de ação que a gente traz e que muitas vezes não está sendo executado. O feedback, eu digo o seguinte, precisa existir um programa na empresa, né? O ideal é que ele seja feito de 6 em 6 meses de forma oficial. E de forma extraoficial, que seja feito em todos os momentos necessários. A partir do momento que eu identifico que um colaborador teve um comportamento ou um resultado ou algo entregue que naquele momento não foi o melhor, eu preciso chamar imediatamente esse colaborador, para que eu possa então traçar os planos de ação, identificar por que daquilo, o que aconteceu, qual o plano de ação que nós possamos traçar juntos, lembrando sempre de dizer os pontos positivos. Sempre, a gente nunca pode esquecer que esse colaborador tem muito mais ponto positivo do que pontos a melhorar, que é assim que eu chamo. Então, todos os momentos possíveis, todo momento que eu identificar, eu dou o feedback. Nesse feedback de 6 meses, na realidade, nada mais vai ser do que uma revisão do que aconteceu durante esses 6 meses e esse colaborador vai conseguir ver muitas vezes uma evolução de um feedback pontual que você deu. Muito legal, né? Maravilhoso. O papo tá bom, tá gostoso, tá fluindo bem naturalmente, bem... Acho que a gente tá levando bastante informação para as pessoas que estão em casa. Para quem tá querendo, né, ser um líder, tá pegando bastante dicas com você. A gente vai fazer uma rápida pausa. Band Entrevista de hoje falando sobre liderança humanizada, recebendo aqui a especialista em liderança e gestão, Vivi Chiesi. Fique por aí que a gente volta em instantes. Até já. Já estamos de volta com o Band Entrevista deste final de semana, nosso encontro semanal aqui na tela da Band. Hoje estamos falando sobre liderança, né, gestão humanizada, que é um tema bastante atual, que eu acho que você conhece alguém aí que está sempre em busca, né, querendo se especializar nesse assunto tão relevante. A gente está recebendo aqui a Vivi Chiesi, ela que é especialista em liderança e também gestão. Tirou bastante dúvidas no primeiro bloco. Se você não assistiu depois que o programa acabar, corre lá no youtube.com/BandMaisTV e confere o primeiro bloco. Também esse segundo já assiste toda a íntegra do programa. E claro, outros programas também que estão por lá no nosso canal no YouTube. Vivi, uma pergunta aqui bem clássica. Que tipo de capacitação técnica esse líder ele precisa dominar para ter sucesso na sua gestão? Ele precisa, eu digo que hoje o grande segredo da liderança é a autoliderança. É se conhecer, né? A gente só consegue liderar alguém quando a gente se conhece. Então, quando nós entendemos por que nós temos determinado comportamento, por que eu falo de determinada forma, por que as pessoas são diferentes. Então, por que eu preciso conversar com você de uma forma e com a Laís de outra? Por que eu preciso dar um feedback de uma forma para você e para a Laís de outra? A gente só consegue identificar isso quando a gente se conhece como ser humano. Então, eu digo sempre, a primeira habilidade, o primeiro pilar que um gestor precisa ver. Quando eu falo gestor, eu estou dizendo de empresários, qualquer pessoa que faz gestão de pessoas, né? Ele precisa olhar para a sua autoliderança, entender realmente quais são as crenças, o que me trava, por que eu não consigo delegar. Quando eu não consigo delegar, muito provavelmente eu tenho um alto nível de perfeccionismo e exigência e isso faz com que eu não consiga delegar. Quando eu não delego, eu provavelmente estou afogada num operacional sem conseguir dar resultado, sem fazer a minha área crescer ou a minha empresa crescer e ainda estou trazendo uma insatisfação para aquele colaborador que poderia estar dando o seu melhor e entregando. Depois a gente precisa olhar para as habilidades de comunicação. A gente precisa aprender a se comunicar. E quando a gente se conhece, quando a gente conhece o nosso perfil comportamental, isso facilita muito, porque eu identifico como que eu posso me comunicar melhor com as pessoas. E técnica
tecnicamente, dentro de cada área, eu vou desenvolver tecnicamente também. Eu preciso entender tecnicamente sobre o assunto, da onde eu estou posicionado, porque só assim eu consigo colocar as pessoas certas, sentada na cadeira certa, para que eles possam entregar o seu melhor. Vivi, a gente sempre escuta assim: porte-se para o cargo que você deseja, vista-se para o cargo que você deseja e não para o cargo que você está agora. Quem está ali numa função de gestor, mas quer ser um líder, o que precisa, como ele comunica isso para o chefe? Como que ele deve se portar? O que ele deve fazer? Será que ele deve pegar mais funções para ele? Será que ele deve tentar ajudar os outros? Conta pra gente. É perfeita, a pergunta é incrível, né? Porque é o que mais a gente vê hoje, né? Como que eu faço para chegar nesse cargo? O que eu preciso fazer, né? Primeiro, você precisa entender de pessoas, né? Você precisa compreender que você vai gerir pessoas, essas pessoas têm seguranças, essas pessoas têm medo, essas pessoas têm sonhos, e entender o que você vai fazer com isso quando alguém te trouxer algum problema. Porque eu digo o seguinte: nós entramos por essa porta e a gente não consegue deixar os problemas lá do lado de fora, porque nós somos um ser humano único. Então, em algum momento, enquanto eu estou trabalhando, a minha mente não me traz esse problema. Logo em seguida, ela me trouxe e eu começo a não ser mais produtivo e vou procurar a minha liderança. Como que eu atuo? Como que eu atendo esse colaborador? Que plano de ação eu posso traçar com ele? Então, eu preciso entender de pessoas. Eu preciso aprender a sair do operacional. A gente só consegue fazer uma boa equipe, um bom resultado quando eu tenho equipes competentes fazendo o que precisa ser feito. Eles precisam saber o que fazer, como fazer e para quando fazer. Porque eu digo o seguinte: os nossos resultados de liderança são os resultados de uma equipe engajada e motivada. E essa equipe só consegue fazer isso quando eles estão posicionados de forma correta, sabendo o que precisa fazer, como e para quando. E essa é a função do líder, né? Então, quando eu começo dentro de uma equipe a me movimentar desta forma, eu começo, muito provavelmente, essa liderança já está se destacando, porque a própria equipe reconhece essa pessoa como líder. Porque o maior reconhecimento de um líder não são as remunerações variáveis, não são os bônus. O maior reconhecimento de um líder é o reconhecimento da sua própria equipe como posicionado no papel de liderança. Muito legal. Bacana. Ô, Vivi, a questão da imagem também, ainda no gancho da Laís. Ele era um funcionário comum e aí, de repente, ele virou um líder. Ele precisa, de forma também mais formal, mudar o visual, por exemplo, numa empresa... Vamos desenhar na nossa mente que seja uma empresa uma startup de uma multinacional. Perfeito. Então, ele era um funcionário normal, tudo mais, comum, e usava polo. A partir do momento que ele assume o cargo de líder, ele precisa também mudar essa postura da imagem, colocar uma roupa mais social para poder até ter respeito entre os colaboradores? Não necessariamente. Tudo vai depender do dress code daquela própria empresa. Às vezes, se a empresa é multinacional e ela tem um dress code onde a liderança precisa, sim, se vestir com terno, de forma, né, o segmento bancário, aí ok. Caso contrário, não há necessidade dele mudar sua vestimenta para comunicar. Obviamente, ele precisa entender que a vestimenta precisa estar adequada com o ambiente de trabalho, né? A gente não pode, obviamente, estar em desacordo. Hoje existem várias empresas, as startups, né, que estão abertas a trabalhar até de bermuda no verão. E tá tudo bem se essa liderança, no dia muito quente, ele for trabalhar. O que eu digo sempre é, a gente precisa se vestir de forma adequada ao nosso ambiente de trabalho, onde a gente esteja respeitando esse ambiente, mas o que mais vale é o posicionamento. O seu Johnny bem que podia liberar a gente trabalhar de bermuda, né? Ainda a mulher é mais fácil, né? Pode pôr um vestido tal, né? Os homens não. Ô, Vivi, como que o líder, ele motiva a equipe? Eu digo que o líder, ele tem muito mais do que a obrigatoriedade de motivar a equipe. Ele tem uma obrigatoriedade de engajar a equipe. Porque eu digo que a motivação, muitas vezes, ela pode vir da nossa própria casa. A motivação pode vir de um sonho, né? Você pode trabalhar num ambiente onde você não esteja tão feliz, mas você tem um sonho de conquistar algo e para isso você precisa trabalhar porque o financeiro vai trazer algo que você almeja.
Mas o engajamento, ele é responsabilidade da liderança. E o engajamento é quando você olha para aquele colaborador e o respeita no papel de colaborador, olha para aquele colaborador e permite que ele se sinta pertencente daquela empresa, onde você possa ouvi-lo, onde ele possa dar suas sugestões, onde ele possa reavaliar os processos, aonde ele possa se sentir seguro para dizer algo, né, para dar um feedback, onde você possa olhar para ele e muitas vezes ajudá-lo até no momento de algum problema pessoal. Né? A gente sabe, colaboradores como nós, né, passamos por problemas pessoais e a gente passa muito mais tempo no trabalho do que na nossa casa. Então, esse ambiente precisa se tornar um ambiente seguro, muitas vezes, para que eu possa abrir para a liderança algo que tem me incomodado e até refletido, né, na minha produtividade. Então, eu acredito que o engajamento é isso, é eu estar num ambiente seguro. Eu digo que é um ambiente igual ou melhor que a nossa casa, porque ali a gente passa a maior parte do tempo, e alguém que possa nos inspirar. Então, líderes precisam inspirar não pelo que falam, mas pelo que efetivamente eles fazem. Né? Eu digo que o conselho ensina, mas o exemplo ele arrasta. Buscar uma pessoa como inspiração, né? Não vou dizer copiar, mas ter uma pessoa como inspiração seria um caminho para essa pessoa ter uma liderança de sucesso também? Vivi? Sem dúvida. A gente falou hoje muito em mentorias, né? Que são a gente poder olhar para as pessoas que já trilharam o caminho que nós planejamos, que chegou num determinado nível de sucesso que nós gostaríamos, e a gente pode se espelhar nessas pessoas, nos seus comportamentos, nas suas habilidades, na forma como eles falam e eles agem. Isso com certeza faz toda a diferença. Vivi, como que o líder consegue desfazer aquelas panelinhas nas empresas que muitas vezes prejudicam um funcionário e talvez não enturme os outros? E toda empresa tem, não adianta falar que não. Essa resposta também é muito importante, eu vou ouvir. Perfeito, tem sim. E essa é uma responsabilidade da liderança. Manter um ambiente saudável de trabalho é uma responsabilidade da liderança e isso com certeza acontece. Como que a gente minimiza isso? Fazendo acordos inegociáveis. Assim como nós temos valores, né, como a gente determinou uma cultura e valores para essa empresa, nós precisamos ter acordos inegociáveis. Então, por exemplo, eu tenho uma fofoca na equipe. Quando eu chego para essa equipe e digo, eu sou o gestor, né? Eu vou me portar desta forma, eu vou ouvi-los, mas tem um acordo inegociável. Assim, eu não permito fofoca, porque senão eu vou precisar desligar as pessoas envolvidas, porque isso traz uma desmotivação do ambiente de trabalho. Então, isso funciona, é algo que eu aplico, né? Eu tenho acordos inegociáveis, mas mais do que os acordos inegociáveis é manter o posicionamento. Se aquilo acontecer, eu preciso apurar e, se precisar, eu vou ter que desligar as pessoas, eu vou ter que fazer desligamentos para que minha equipe entenda que os acordos negociáveis eles funcionam e para que eu possa preservar um ambiente saudável de trabalho. O pessoal da redação que me aguarde. Mas você é um bom gestor. Vamos Parabéns. Lá, nosso gestor é bom. Ô, Vivi, aquela pessoa, né, aquele funcionário que tentou ser líder 1, 2, 3 vezes e não teve sucesso. Ele ele acha que ele não tem sucesso e vai ficar desmotivado. Você acha quais são os caminhos para que ele prossiga nessa e tenha um sucesso também na gestão? Ele precisa identificar em quais dos quesitos ele não está conseguindo. Muito provavelmente não são em todos, né? A gente não pode dizer assim, eu não sou um bom líder de uma forma geral. Eu preciso identificar quais os pontos que eu preciso me desenvolver e procurar ajuda, seja com uma mentoria, seja com um psicólogo, muitas vezes, porque às vezes o nível de perfeccionismo e exigência, eu digo sempre, quando você tem um nível de exigência e perfeccionismo, é bom a gente olhar para os pais, porque ou a mãe ou o pai eram exigentes. Então a gente precisa olhar para isso, porque nós precisamos deixar esse nível de perfeccionismo para poder abrir essa oportunidade. Então esse líder precisa identificar quais os pontos realmente que ele entende que precisa melhorar e buscar uma ajuda, porque as habilidades de liderança são treináveis e com certeza qualquer ser humano que goste de pessoas pode se tornar um bom líder.
Muito bem, bate-papo gostoso, né? Gostoso. Eu aposto que você aí de casa aprendeu muito. Eu aprendi, vou pôr as dicas em prática. Eu também, principalmente nessa penúltima resposta dela aí. Vivi, muito obrigado pela sua participação aqui no Band Entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado, prazer em conhecê-los e, assim, parabéns por trazer esse assunto que é tão importante e que a gente precisa olhar para ele, né, para cuidar, inclusive, da saúde mental dos colaboradores e do próprio líder. Então, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Obrigadão. Ponto final nessa edição, o Band Entrevista volta no próximo final de semana. Lembrando que você pode rever esse e outros programas no nosso canal no youtube.com/BandMaisTV. Toda a programação da Band Mais está lá disponível de graça para você assistir em qualquer canto, em qualquer tela, na hora que você quiser, tá bom? Estamos de volta no próximo final de semana. Que você tenha um bom final de semana, um sábado, um domingo excelente. E eu espero por você no próximo programa. Até lá!